vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Esse não é um tutorial de maquiagem. Eu não vou te ensinar técnicas de sombreamento, nem como afinar o nariz com a make. Mas por favor, continue assistindo. Você sabe o que é autocuidado? Não, não é cuidar da pele ou do cabelo. Aliás, é isso também, mas não é só isso. Autocuidado é cuidar de si como um todo, mente, corpo e alma. Agora eu quero te perguntar, quanto de autocuidado você tem aplicado em sua vida? Ficou em dúvida? Então deixa eu te dar algumas dicas. Sua mente tem um poder enorme sobre tudo o que você faz. Cuide bem dela. Cubra-se de bons pensamentos sobre si e sobre as outras pessoas. Preste atenção se você não está focando mais no passado ou no futuro e deixando de lado de viver o seu presente. Corrija seus pensamentos negativos. Quando você se enche de negatividade, você só vai atrair coisas ruins. Já reparou que quando você vê uma notícia triste na TV logo pela manhã e você foca muito nisso, durante todo o dia você só vai ver mais coisas ruins. Corrija o hábito de ver o copo meio vazio. Procure sempre ver o lado bom das coisas. Corrija seus pensamentos e você verá seus sentimentos se transformarem e, consequentemente, suas ações. Para um bom acabamento, cele bem esses hábitos mentais. Faça deles parte de uma rotina saudável. Isso leva tempo, fique tranquilo. Não é do dia para a noite. A constância dessas práticas farão você ter uma vida muito mais leve. Coloque mais cor em sua vida. Tente coisas novas. Mexa-se. Talvez algumas atividades sejam mais difíceis para você, mas não deixe que isso te pare. Quanto mais colorida a vida, melhor. E lembre-se, nós somos seres duais. Todos temos luz e sombra. E é preciso cuidar também do lado que às vezes você não gosta muito em você. Suas imperfeições fazem parte de quem você é. Tenha carinho e cuidado com elas. Cada detalhe em você te faz ser um ser único e especial. Cuide bem do seu olhar. Não permita que o hábito suje seus olhos. Não permita que sua visão se gaste ao ponto de te tornar indiferente às belezas do seu dia a dia. Ver é diferente de enxergar. Enxergar é sentir. Sinta o pôr do sol, o sorriso das pessoas, as belezas do caminho que você faz todos os dias. Seus olhos são a janela da sua alma. Não utilize máscaras para tentar ser alguém que você não é. Não esconda sua essência. Descubra-se sendo você mesmo e aprimore-se sempre. Mas não pense que as coisas sempre estarão ao seu controle, porque não estarão. Às vezes vai dar errado. Às vezes você vai tentar corrigir e vai ser ainda pior. Não se estresse com isso. Lembre-se de se lembrar, de nunca esquecer, que no final das contas você sempre dará um jeito. Imprevistos acontecem. E não é o que aconteceu que tem o poder de determinar quem você é, mas sim a maneira que você avalia esses acontecimentos. Não desista de você. Você é perfeito, como Deus te fez. Por isso, olhe-se com mais carinho. Não seja duro demais, rígido demais, perfeccionista demais. Mas também não use isso como desculpa para ser negligente com suas atividades. Procure sempre fazer o seu melhor e permita-se fazer do seu jeito, do jeito que é bom para você, do jeito que vai te deixar mais feliz. E não esquece de brilhar. Você é um ser cheio de luz e que não veio ao mundo para ficar apagado. O Senhor Deus disse: ninguém acende uma luz para colocá-la embaixo de uma vasilha. Vós sois, pois, a luz do mundo. Assim, deixei a vossa luz resplandecer,
Você tem luz própria. Encha-se dessa luz. Permita que ela tome conta do seu ser, mas não a retenha para si. Sentir orgulho de quem somos faz a nossa luz brilhar. Permita que ela brilhe, que ela ilumine o seu caminho. Quem tem luz própria não teme a escuridão. Use os seus lábios para trazer mensagens positivas. Não perca o seu tempo amaldiçoando o mundo. Seja um multiplicador de coisas boas. E por fim, seja grato por tudo que você é. Repita esse tutorial todos os dias e veja o seu caminho se tornar muito mais leve. É fundamental amar a pessoa que vai estar junto de você durante toda a jornada. E essa pessoa é você mesmo. Você passa e vai passar 100% do seu tempo com você mesmo. Então, pratique o autocuidado. Neste mês, estamos com uma série de programas. Estamos recebendo no programa de hoje a professora doutora Maria Matilde de Mello Expósito. Ela é médica fisiatra com mestrado e doutorado em medicina pela Escola Paulista de Medicina. É também coordenadora de reabilitação do Hospital Regional de Sorocaba, doutor Adib Jatene Domingues. Bem-vinda, doutora Matilde. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Também está conosco o nosso companheiro de tantas vezes, Alcibildes Alvarenga. Ele é coordenador de divulgação do CVV Sorocaba, também é plantonista do CVV em Sorocaba e do CHAT. Doutora Matilde, algum comentário sobre o vídeo que nós acabamos de assistir, sobre o aspecto da médica fisiatra? Bom, o vídeo tem tudo a ver comigo, né? com a fisiatria. A fisiatria é a especialidade médica que cuida da função, devolver função, potencializar função. E essa menina, amputada bilateral de membro superior, se maquiando, usando os pés, é um exemplo máximo de função, né? De substituição de função e de aproveitamento de função residual. Algum comentário? Carol Varenga. Eu achei... Acho que está ouvindo, né? Sim. Eu achei fantástico, Húngaro. Não só sobre esse aspecto do comportamento, mas o aspecto emocional que ela transmite. Uma pessoa emocionalmente bem e com uma visão de vida incrível. Então, eu gostei muito do vídeo. Doutora Matilde, o que a fez escolher a fisiatria? Olha, várias pessoas já me perguntaram isso e, na verdade, eu não sei. Eu sei que eu fui fazer medicina para ser fisiatra. Eu não sabia que chamava fisiatria. Descobri no 3º ano da faculdade o nome, mas eu sabia desde o colegial, quando eu resolvi fazer medicina, o que eu queria fazer dentro da medicina. Não sabia como chamava, mas sabia que era isso que eu tinha que fazer. Então, é uma coisa meio de missão mesmo, né? Eu acho que esse era o meu caminho. Eu tive essa, vamos dizer assim, essa intuição ou esse direcionamento, né? Muito precocemente, desde a época do colegial, quando eu resolvi fazer medicina, eu já sabia que eu queria trabalhar com a pessoa portadora de deficiência, enfim.
e me direcionei dentro da faculdade desde o início para isso. Para vocês terem uma ideia, no 3º ano da faculdade eu já estagiava como voluntária na Associação da Criança Defeituosa em São Paulo. Se a missão valeu a pena. Ah, com certeza, com certeza. É realmente, eu sou plena na minha profissão. É tudo que eu queria fazer mesmo. Qual é a diferença de um fisiatra e um fisioterapeuta? Ambos são profissionais da área de saúde, ambos têm nível superior. A diferença é que o fisiatra é médico e o fisioterapeuta é fisioterapeuta. São 2 profissões distintas, mas que trabalham em conjunto. Sempre, tanto o fisiatra como o fisioterapeuta trabalham em equipe multiprofissional. Então, nós temos uma relação muito próxima, apesar de sermos profissões diferentes com objetivos e campos de interesse bastante diversos, né? Mas que trabalhamos juntos no objetivo final do paciente. Isso em relação ao fisioterapeuta. E o fisiatra, ele também tem interação com outros profissionais da medicina? Com certeza, não só com profissionais médicos, e as profissões médicas que são mais próximas com o fisiatra é a neurologia, a neurocirurgia, a ortopedia e a reumatologia, que são especialidades médicas cujos pacientes podem cursar com deficiências físicas, deficiências funcionais, e com toda a equipe. Nós trabalhamos muito próximo dos enfermeiros, muito próximo de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo. Então, a equipe multiprofissional é formada por diferentes profissionais da área de saúde, tanto médico como não médico. E como que há essa... você disse que a equipe multidisciplinar é essa. Como que é a atuação no dia a dia com o paciente? No dia a dia, nós temos que ter muito foco e muito direcionamento. Porque se cada profissional fizer o que acha que deve ser feito, sem conversar com outro profissional, o que acontece é que cada um puxa o paciente para o seu lado e, às vezes, os lados, naquele momento, são antagônicos e o paciente não vai nem para um lado nem para o outro, porque 2 forças puxando para lados opostos, o paciente fica parado. Então, normalmente, o fisiatra coordena os trabalhos das equipes multidisciplinares de modo a que o paciente receba as orientações que converjam para o mesmo caminho naquele momento, de modo ao paciente sempre estar evoluindo dentro do tratamento. Perfeito. A sociedade conhece bem a atuação do fisiatra? Infelizmente, não. A fisiatria não é uma especialidade nova, muito pelo contrário. Mesmo no Brasil, a fisiatria tem mais de 50 anos de atuação. É uma especialidade absolutamente reconhecida pelos conselhos regionais e tudo mais. Internacionalmente, a fisiatria ganhou muito vulto a partir da Primeira Grande Guerra e depois com as guerras sucessivas, né, onde grandes contingentes populacionais se tornavam disfuncionais de alguma maneira por causa dos ferimentos de guerra. E a fisiatria começou a tomar muito vulto, primeiro com feridos de guerra e depois atuando sobre diferentes patologias no sentido da potencialização funcional e agora, mais recentemente,
também sobre a terceira idade, porque nós temos um contingente muito grande de pessoas que estão envelhecendo e precisam envelhecer com qualidade de vida, né? Com boa mobilidade, com boa funcionalidade. Então, a atuação do fisiatra vem crescendo muito. Nós temos cursos regulares de residência médica em fisiatria no país. A nossa fisiatria, ela é consagrada internacionalmente. Hoje mesmo, no Japão, que lá agora já é madrugada, né? Mas no final do Congresso Internacional de Medicina Física e Reabilitação, a fisiatria brasileira e, em particular, a rede Luci Montoro, que é uma rede de reabilitação do Estado de São Paulo, foi reconhecida e premiada internacionalmente a nível dos melhores hospitais do mundo, John Hopkins e outros. Então, a fisiatria nacional, ela tem um altíssimo nível científico. Ela é uma fisiatria, uma especialidade médica que, a nível internacional, a gente está tete a tete com as maiores potências. Ninguém acha que a fisiatria nacional é subdesenvolvida, de jeito nenhum. Nós estamos no topo da pirâmide internacional. Os nossos fisiatras são extremamente bem preparados. Você falou na rede Luci Montoro. Então, o atendimento fisiátrico também está disponível no sistema público? Sim, sim. Não só na rede Luci Montoro, mas atualmente nós temos fisiatras nos grandes hospitais do país, tanto da rede pública como da rede privada. Não tem fisiatra desempregado. Isso eu posso lhe garantir. O médico fisiatra termina a residência, ele tem emprego garantido. E emprego bom, não é empreguinho, plantãozinho de terceira classe, não. É emprego bom garantido. Doutora, permite. Claro. Ok. Você que manda, hein? Assim, eu faço parte de um grupo de terceira idade, um grupo de caminhada, né? A gente costuma caminhar aqui embaixo no Campolim. Uhum. E também eu participo eu faço pilates 2 vezes por semana. Sim. E uma das coisas que eu tenho observado, eu como pessoa que está lá, que está vivenciando isso daí, é que além da satisfação física que eu tenho quando eu pratico isso, por estar junto com outras pessoas, conversando, dialogando, brincando, eu me sinto bem melhor, entendeu? Seguramente. Em relação à minha personal também, eu vou lá, talvez porque eu falei demais, mas ela acaba criando esta oportunidade e eu falo bastante e sinto a mesma condição. Existe alguma relação, alguma conexão entre a parte física ou fisiológica e o bem-estar emocional? Seguramente que sim. Isso já está provado cientificamente. Quando nós nos exercitamos, quando nós fazemos atividade física, há liberação de endorfinas cerebrais que vão atuar nas áreas de satisfação, de prazer, e vai melhorar muito a nossa qualidade de vida, sem contar os aspectos físicos propriamente dito. Porque a pessoa que se exercita regularmente, ela controla melhor sua pressão arterial, ela controla melhor seu diabetes, ela controla melhor o seu colesterol alto, ela controla melhor as suas degenerações articulares, né? Então, sem dúvida nenhuma, faz a diferença da água para o vinho. Quem se exercita, quem sai de casa, quem procura a convivência de outras pessoas da mesma idade ou de um grupo onde ele se sinta acolhido, né? Um grupo de acolhimento,
faz toda a diferença daquela pessoa que fica trancada dentro de casa, olhando para o relógio e achando que o dia não passa, né? Faz toda a diferença. Compartilhe com o CVV, canal 7 da NET, TV Com Sorocaba. Estamos recebendo hoje a médica fisiatra, doutora Maria Matilde de Melo Espósito. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com o nosso programa. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV pela TV Com Sorocaba, canal 7 da NET. Estamos falando hoje sobre o tema Qual é o valor de uma vida? Conosco a médica fisiatra, a doutora Maria Matilde de Melo Espósito, e o nosso companheiro de sempre, Alvarenga. Ele é coordenador de divulgação do CVV Sorocaba e plantonista no chat e também no telefone. Temos um vídeo, vamos assistir a mais um vídeo. Qual é o valor de uma vida? Pergunta difícil de responder, não é? Eu vou tentar responder em poucos segundos. Houve um contexto histórico, houve um tempo na humanidade em que certas vidas valiam mais do que outras. Por exemplo, a vida de um nobre era mais valorosa do que a vida de um camponês. A vida de um escravo absolutamente não tinha valor. Só tinha valor na medida em que ele tinha algo a oferecer, enquanto mão de obra ou característica. Em outro período, certa parcela da população acreditou que fosse superior e tentou exterminar uma outra parcela da população, ou seja, eles acreditavam que a vida dessa raça não tinha valor. Bom, em todos esses exemplos, o contexto histórico e social era fundamental. Hoje, quando falamos de valor, falamos de quantia. Quanto maior a quantia, quanto maior a quantidade de algum patrimônio, mais valoroso ele é. Por exemplo, quanto maior a metragem de uma casa, mais valorosa é essa casa. Quanto mais cômodos ela tem, mais valiosa ela é dentro do mercado. Um carro, quanto mais acessórios, mais valioso esse carro é. Será que conseguimos aplicar esse mesmo conceito matemático e lógico dentro da valorização, dentro do valor de uma vida? Anote então as quantias que formam uma vida. Uma pessoa saudável respira de 12 a 18 vezes por minuto. Nesse mesmo período, seu coração vai bater de 60 a 100 vezes. Um indivíduo é composto de 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos, salvo aqueles indivíduos que têm um cromossomo a mais, por exemplo, aquelas pessoas especiais que têm um cromossomo a mais no par 21. Bom, um cérebro tem 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio é ligado a outros 10 mil, ou seja, são 100 trilhões de sinapses acontecendo dentro do seu cérebro. O teu corpo tem 10 trilhões de células, que são compostas, cada uma delas, por cerca de 20 mil genes. Está anotando? Então fala para mim, qual é o valor de uma vida? Não conseguiu calcular, não é? A verdade é que uma vida tem valor incalculável. Então, por quanto tempo você vai se permitir ser escravo dentro de sua própria vida? Ser escravo de suas próprias emoções? Seja o mestre, o senhor de seu próprio campo experiencial. Perceba que
você batalhará sim, haverá batalhas a serem travadas, mas que só existe uma guerra que vale a pena ser travada, e é aquela que te faz conceber que a sua vida tem um valor imensurável e ela é inestimável. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Facebook, curta a nossa página e participe do sorteio que será realizado ainda nesse programa e divulgado no nosso próximo programa, o vencedor. Doutora Matilde, em medicina, o que é dor crônica? A dor crônica é um episódio que a dor aparece e ela não vai embora. E ela se cronifica pelo tempo que ela está presente. Isto faz com que sinapses cerebrais comecem a reverberar esse circuito de dor. E aí nós temos alterações reais de neurotransmissores, cujo tratamento vai ser completamente diferente do tratamento da dor aguda. Então, dor crônica é uma das áreas que o fisiatra atua, e atua muito, no sentido de devolver à pessoa uma situação aonde essa dor possa ser pelo menos controlada ou suportável e menos forte, mais suave possível. Existem vários tipos de tratamento que nós abordamos para a dor crônica, que também pode ter diferentes etiologias, e o tratamento da dor crônica com o fisiatra, com certeza, tem uma abordagem diferente, porque nós fazemos uma abordagem holística do paciente, e os resultados são realmente muito diferentes do que você ir somente e tomar um analgésico, porque às vezes o abuso de analgésicos, a pessoa toma analgésicos de maneira abusiva, e esse abuso de analgésicos faz reverberar a dor e aumenta a dor. A partir de um determinado momento, o analgésico, em vez de fazer analgesia, ele aumenta a dor. Então, é preciso abordar a dor crônica sobre outros pontos de vista que não somente dar analgésico para a pessoa. E existem diferentes abordagens, e o fisiatra é normalmente especialista em tratar dor crônica. Para o nosso telespectador, a dor crônica, quando que eu devo me imaginar que estou com uma dor crônica? 1 mês, 10 dias? Não, a dor não é normal. Se você tem mais do que 3 dias de dor por mês, você já tem que procurar um médico. E se você tem mais do que 10, 15 dias de dor por mês, já é considerada dor crônica. Então, dor é um sintoma, como febre. Né? Você tem febre e você sabe que você está com uma infecção, provavelmente bacteriana ou viral. A dor é um sintoma que algo está fora do centro, algo está errado e tem que ser visto. A gente subestima muito, às vezes as pessoas até se vangloriam, né? Eu aguento muito a dor. Não deve aguentar a dor, porque às vezes você está mascarando e deixando de tratar alguma coisa que pode se tornar muito grave no futuro porque você não tratou precocemente. Doutora, uma pergunta. Eu já tenho ouvido, né? As pessoas conversam. Aliás, é a nossa especialidade, né? Ouvir, conversar. E tem pessoas que têm, às vezes, uma postura assim, ela diz algo assim:
eu já me acostumei com a dor. Você percebe? Sim, eu gostaria, sim. e isso eu percebo que traz uma angústia, uma depressão muito grande para ela. Seguramente. Como que a doutora vê isso? Seguramente. A dor, como a própria palavra A diz... gente não se acostuma com a dor. Não, ninguém se acostuma com a dor. Você sofre com a dor. E o sofrimento continuado vai levar a uma série de consequências, né? E aí a gente começa rodando a roda para o ciclo vicioso, né? Dor, depressão, depressão, dor. E nós temos que rodar para o ciclo virtuoso, né? Menos depressão, menos dor, mais felicidade, menos depressão, menos dor, mais felicidade. Então a gente tem que rodar ao contrário essa roda. Não se deve, estou acostumado com a minha dor. Não, isso não é normal. Normal é você estar bem, estar sem dor, estar feliz, estar ativo, estar funcionalmente bem. Então, a pessoa deve procurar este caminho e procurar ajuda. Seja ajuda do médico, seja ajuda da equipe multiprofissional, seja ajuda do psicólogo, do psiquiatra. Do medicamento foi feito para ser usado quando precisa. Né? Não é para ser usado abusivamente, mas o medicamento bem usado na hora certa pode mudar o curso de uma vida. É muito importante procurar um bom médico quando você tem algum problema. Alvarenga, no primeiro bloco, a doutora Matilde falou do reflexo emocional, da qualidade de vida. Quando a pessoa liga no CVV com uma dor muito grande, que conselho o CVV dá para essa pessoa? Por princípio, né, Húngaro, você quer mexer com o assunto mesmo, né? Por princípio, o CVV não dá conselhos, né? Ele ouve as pessoas e compreende as pessoas, sem análise, sem julgamento. Mas voltando à dor, doutora, a gente costuma receber ligações dessa natureza. E a pessoa fala, olha, eu tenho determinada coisa, eu sofro de tal coisa, isso dói muito. E o que é interessante, que em cima disso, exatamente o que você disse, se estabelece aquele círculo, entendeu? E por conta disso eu fico muito triste. E o que é quase que derruba a água, hein? E é assim, ele acaba complementando que ele diz que por conta disso ele perde a motivação para a vida. E isso, às vezes, ele até procura uma saída para essa dor, para esse sofrimento, porque o suicídio não é um ato assim racional pensado. Ele é resultado do sofrimento. E isso pode levá-lo a tirar a própria vida. Com certeza. E existem diferentes... quando a gente fala de dor, né, amplamente, existem diferentes dores, né? Tem a dor física, a dor do corpo, que a gente trata, e tem a dor da alma também, né? Almas doloridas, almas doentes, né? E que nós vamos, o fisiatra, na formação do fisiatra, o fisiatra é uma das especialidades médicas que tem a maior formação humanística. Então, nós convivemos com a dor, porque nós tratamos de pacientes que têm limitações ou adquiriram limitações importantes, né? Uma criança que nasce com paralisia cerebral, por exemplo, no seio de uma família onde se esperava o bebê dourado dos sonhos, né? Uma criança que adquire uma doença na infância, né? E essa doença vai se perpetuar por toda a vida.
um jovem que tem um acidente de moto, estava na flor da idade e, de repente, se vê paraplégico, tetraplégico, né? Então, é um sofrimento muito grande, não só da pessoa que está portadora da deficiência física ou da disfunção, seja ela temporária ou permanente, mas tem um envolvimento familiar muito grande. Então, às vezes, o fisiatra ele se depara com a dor familiar. Eu já tive oportunidade de seguir uma família aonde o pai, em um determinado momento, se desequilibrou. Era o pai de uma criança com paralisia cerebral. Ele foi para casa, matou a criança, matou a mãe e se matou. Quer dizer, um pico de desequilíbrio completo dentro da família, mas causou uma catástrofe fantástica, né? Então, e tem pacientes que nem que eles quisessem se matar, eles não conseguem, porque a incapacidade é tão grande, quer dizer, não mexe braço, não mexe perna, nada, que eles nem que quisessem se matar, não conseguiriam. E tem vários filmes, Hollywood está cheio de filmes falando dessas situações, né, onde a deficiência física, a falta de funcionalidade, cursa com uma alteração emocional muito forte e as suas consequências, né? A gente tem relações de filmes que discutem essa relação, né? E é muito interessante. Então, por causa disso, o fisiatra ele tem na sua formação esta formação humanística e ele tem que ter, a gente fala que entre os médicos, né, por exemplo, um ortopedista, o perfil de um ortopedista, ele nunca seria um dermatologista e vice-versa, porque são perfis muito diferentes dentro da mesma especialidade. O perfil do fisiatra é, sem dúvida nenhuma, o perfil que tem a maior carga humanitária e a maior carga de interação com o paciente. A nossa relação médico-paciente, às vezes, é uma relação de uma vida. Eu já fui em baile de 15 anos de criança que eu atendi quando nasceu com paralisia cerebral. Eu já fui em festa de casamento de paciente meu. Eu já fui em velório de familiares de paciente meu. Então, é uma relação de uma vida. É diferente. Hoje em dia, a medicina está muito setorizada, né? Você tem o ortopedista que trata só de pé, só de joelho, só de quadril, né? Ele entende tudo, mas só de pé. O fisiatra não pode fazer isso. O fisiatra ele é um clínico que potencializa a função, mas ele tem uma relação humanística não só com a família, mas com a equipe, porque essa inter-relação emocional afeta familiares e equipe. Para vocês terem uma ideia, a síndrome do burnout, que é uma síndrome caracterizada pelo esgotamento emocional do profissional, ela acontece em intensivistas, socorristas e médicos fisiatras. Por quê? Porque a gente convive o tempo todo com a desgraça, a infelicidade, a morte, a perda, né? Então, talvez seja o médico que mais convive com a perda durante longos períodos. Essa referência que você fez da variedade de filmes
eles retratam a realidade ou é apenas uma peça de ficção? Não, a maioria deles tem grandes cunhos de verdade dentro. São filmes baseados, muitas vezes, em histórias reais, de superação ou até de derrota, né? Porque você pode encarar o mesmo problema de diferentes modos. E você se sair bem de um problema difícil ou se sair muito mal frente àquele problema difícil. Tudo depende do modo que você e a sua família encara. Eu sempre costumo dizer que o paciente pode ser o mais grave que for. Se tiver uma família funcional, uma família amorosa, vai bem. E pode ser o mais leve. Se a família é disfuncional, vai mal. O amor familiar, a convivência familiar, o interesse, a querência, o cuidado é extremamente importante. Doutora, trazendo um pouco mais para a área emocional do CVV, essas dificuldades que a pessoa tem em relação ao seu físico, o preconceito, de certa forma não, tenho certeza absoluta, acaba contribuindo para que esse estado fisiológico de dor aumente, intensifique ainda mais o paciente, não? Sem dúvida nenhuma. Agora, em relação ao preconceito, eu tenho 40 anos de formada médica. E frequento o centro de reabilitação desde o 3º ano da faculdade de medicina. Então, tenho 43 anos de vivência perto de pessoas portadoras de deficiência física. O preconceito melhorou muito. Era muito pior, era muito mais velado, as pessoas se escondiam muito mais. Hoje existe preconceito? Claro que sim, mas melhorou muito. Já melhorou muito, graças a Deus. Lembro a você, telespectador, que está nos assistindo, que no final desse programa vamos fazer um sorteio. Para você participar, visite a nossa página, curta a nossa página no Facebook. Temos um depoimento, vamos assistir ao depoimento? O valor de uma vida muitas vezes está atrelado ao sentido da vida que a gente atribui. Isto é, a missão que a gente ocupa. Se pararmos para pensar, a missão que nós temos diante da vida é estar, se relacionar com o outro. E isso também constitui o nosso valor de vida. Ou seja, quando estamos nessa relação interpessoal, promovemos o valor da nossa vida. O que é o valor da vida? É estar atento à missão que nós ocupamos para a transformação, seja esta uma transformação de si mesmo ou do ambiente. Afinal, atribuir valor é dar o verdadeiro significado ao nosso pertencimento da existência humana. É favorecer aquilo que nós realmente somos e, a partir disso, transformar a realidade. Então, nós nos deparamos com o verdadeiro valor da vida. Doutora Matilde, o seu trabalho está intimamente ligado com o nome série desse programa que estamos fazendo. Qual é o valor de uma vida? Como você se sente reabilitando pessoas para que tenham melhor qualidade de vida? Isso não tem preço. Não tem preço. Como essa moça que acabou de dar o depoimento falou, tem certas coisas que são missão, né? Você tem uma missão de vida. A minha missão de vida, sem dúvida nenhuma, é ser reabilitadora, né? Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que eu poderia me dar bem em outras profissões, mas eu nunca seria realizada como eu sou se eu estivesse em outra profissão, né? E isso, com certeza, se reflete na relação médico-paciente que eu tenho com os meus pacientes. Eu tenho orgulho de falar que meus pacientes gostam muito de mim,
Eu tenho uma relação muito boa com os meus pacientes e me orgulho muito disso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem realmente que se orgulhar. E a gente, ao longo, né, de tantos anos de medicina de reabilitação, você consegue perceber o valor de pequenas ações, o quanto muda a perspectiva do paciente e o quanto ele pode aproveitar dessa nova perspectiva e transformar completamente sua vida, né? Aqui no Hospital Regional, por exemplo, eu estou tendo uma experiência que fazia muito tempo que eu não vivia, porque em São Paulo eu trabalhava num outro ambiente de centro de reabilitação, mas aqui eu tenho pegado muitos pacientes diabéticos com problema de pé diabético, úlceras perfurantes, amputações por causa de diabetes, de mal perfurante plantar. E o simples fato da gente fazer uma limpeza nessa ferida, um debridamento, com carinho, com atenção, com dedicação, o paciente sente aquela vibração diferente. E nós vamos conversando, explicando a importância do cuidado, porque uma pessoa que deixa o seu pé necrosar, tem algum problema de autoestima, tem algum problema de cuidado pessoal, né? Então, a gente já começa trabalhando na hora que está fazendo o curativo, né? Como que o debridamento, tirando aquela parte necrosada do pé, como que você deixou isso acontecer? O que acontecia nesse meio tempo? Enfim, e isso é uma experiência muito gratificante. O paciente sente esse carinho, essa dedicação, e ele reage. Ele reage. Não tem como não reagir. Nós, seres humanos, nós precisamos de aconchego, nós precisamos de acolhimento. Todos nós, sem exceção. Então, quando você sente esse acolhimento, você reage positivamente. Muito bem, agora a senhora está falando a nossa língua, viu? Sim, a língua do com CVV. certeza. Acolher, respeitar, compreender. Mas essa é a língua do fisiatra. O fisiatra é o médico que mais trabalha nesse sentido, do acolhimento do paciente, dos familiares e da própria equipe. Porque a equipe é muito difícil para o profissional, que um fisioterapeuta mais novo, inexperiente, está em contato com toda aquela desgraça, entre aspas, né? Tudo aquilo que ele nunca viu na vida dele, de repente entra num hospital, vê a morte perto, pessoas que nunca viram ninguém morrer, de repente vê a morte perto, dentro de uma UTI pediátrica. Então, isso causa transtorno, a pessoa pode ficar abalada. E o médico fisiatra tem que fazer o acolhimento dos profissionais também. Maravilha. Doutora Matilde, o nosso internauta Jorge Pinho pergunta, com relação à família, o que você pensa sobre falar abertamente sobre a depressão em família? Olha, falar abertamente sobre a depressão ou sobre qualquer doença grave, eu considero a depressão uma doença grave, muito incapacitante. Você pode falar de depressão, de câncer ou de qualquer outra doença grave, você tem que falar de uma maneira, primeiro, honesta, clara, tranquila e amorosa. O médico ele não tem o direito de mentir, nunca. Mas ele também não tem o direito de ser cruel no falar. Então, tem jeitos e jeitos de falar. A depressão é uma doença muito grave,
é uma doença muito incidente na nossa sociedade. Infelizmente, é muito maltratada, é pouco tratada e às vezes tratada de maneira inadequada. E não se discute isso normalmente, é até um tabu, né? Ah, está deprimido, é um tabu. Não, nós temos que discutir abertamente, procurar as causas da depressão e de maneira clara, consciente, pé no chão e resolvendo esses problemas com ajuda terapêutica, com ajuda medicamentosa, mas principalmente com a ajuda do acolhimento. Os familiares têm que entender que aquela pessoa, se está deprimida, a primeira coisa, ela está sofrendo, antes de mais nada. Ela está sofrendo. E nós temos que ter respeito pelo sofrimento do nosso próximo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Estamos chegando ao final de mais um programa Compartilhe com o CVV pela TV Com Sorocaba. Só temos tempo para as considerações finais dos nossos convidados. Começo com você, Alvarenga, que tem novidade da TV Com Sorocaba. Exatamente, senhores telespectadores, a grande novidade é um sonho, viu, Húngaro? Agora a nossa TV, a TV que fala das coisas de Sorocaba, também está a nível nacional. Provavelmente o nosso programa deverá ser apresentado a nível nacional. É o canal 28 da Sky. Então, se você quiser ver a TV de Sorocaba e todas as TVs, que é uma federação de TV que está patrocinando isso daí a nível nacional. Telespectador, não esqueça, canal 28 da Sky. Qual o valor de uma vida, Alvarenga? O valor de uma vida, foi bom você ter feito essa pergunta, eu estava querendo mesmo. Eu vou repetir, doutora. Eu sou escada para você. Uma frase que foi dita quando da fundação do CVV pelo Jorge Guilherme Senger, que era o presidente da Fundação Baldino do Amaral, que foi a fundadora do CVV em Sorocaba. Ele dizia o seguinte, Húngaro: é sempre auspicioso alguém valorizar a vida quando se sabe que atualmente ela vem por vários meios perdendo seu inestimável valor. Parabéns, doutora. Obrigado, Alvarenga. E é este o propósito do nosso programa: fazer reflexões que nos permita valorizar a vida. Doutora Maria Matilde de Melo Espósito, médica fisiatra. Suas considerações finais, por favor. Eu gostaria de falar a todos que estão me escutando nesse momento. Se você tem uma dor crônica, uma incapacidade física, uma limitação, primeiro, não pense que isso é o fim do mundo. Existem várias e diferentes soluções para vários e diferentes problemas. Procure o recurso adequado. Procure o tratamento. Não se deprima por causa de esse ou daquele problema. A vida é muito importante, é muito preciosa. E existem, sim, profissionais que se dedicam durante toda a sua vida a valorizar a vida. Então, procure, se você não conhece a atuação do médico fisiatra, procure saber. Existem vários sites, redes sociais e tudo mais. E, em casos de incapacidade, de falta de funcionalidade, em casos de dor crônica, o fisiatra é o cara. Obrigado mais uma vez. Imagina. O prazer foi meu. Por estar aqui. Tenho certeza que, a exemplo de mim, o telespectador está com gosto de quero mais.
Você que está nos assistindo pelo canal 7 da NET, o Compartilhe com o CVV, deve estar pensando, qual é o valor de uma vida? Entre na nossa página no Facebook e faça o seu comentário. Sugira pautas para os nossos programas. Continue assistindo o Compartilhe com o CVV, toda quinta-feira, 18h30, canal 7 da NET. E também agora, Alvarenga, canal 28. Canal 28 da Sky. Canal 28 da Sky. Muito obrigado pela sua audiência e eu convido para que novamente na semana que vem, neste mesmo horário, esteja conosco para mais um programa Compartilhe com o CVV. Até lá. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV.